Wendy se casou tarde, aos 35 anos de idade. Ela havia estudado no instituto anteriormente e não tinha pressa de se casar, ao contrário de suas colegas de classe, a maioria das quais se casou antes de se formar. Wendy não teve sorte com empregos após a faculdade, não conseguindo um emprego na sua área, mas 6 anos depois, finalmente conseguiu o emprego dos seus sonhos. É simplesmente felicidade quando você faz o que ama. Eu quero ir trabalhar o mais rápido possível. O dia passa rápido e até sinto falta do trabalho nos fins de semana, ela compartilhou suas impressões com sua amiga Olivia. Vamos lá, minha amiga, por exemplo, eu não tenho vontade nenhuma de ir e voltar do trabalho. Eu vou trabalhar como uma trabalhadora dedicada e mal posso esperar para chegar em casa, estou cansada lá, não quero ver todas essas caras falsas. Estou cansada delas, reclamou Olivia. Olivia, é porque você trabalha no lugar errado e esse trabalho não é interessante para você. Você precisa urgentemente mudar de área de trabalho, precisa pensar seriamente sobre isso, Wendy a convenceu. Olivia já havia se casado, se divorciado e se casado novamente com um ex-colega de classe, mas Wendy ainda não estava casada. No entanto, um novo especialista chamado Noah chegou ao escritório deles e rapidamente se interessou por Wendy, que também estava interessada nele. O romance deles começou e, aos poucos, evoluiu para um nível mais sério. Agora, eles já são marido e mulher. O jovem casal teve um filho e Wendy estava muito feliz. Ela é casada, ama e é amada, e tem um filho que ela considera a melhor criança do mundo. Noah ajudou sua esposa no começo, mas com o tempo, seu entusiasmo desapareceu e ele mudou para pior. Noah se amava e acreditava que todos deveriam amá-lo, assim como sua mãe o criou. Foi só mais tarde que Wendy percebeu isso. Wendy já estava pronta para um relacionamento familiar há muito tempo e finalmente estava feliz. Finalmente tenho uma família, tenho um marido e um filho pelos quais esperei. Aos 28 anos, Wendy perdeu seus pais. Os dois estavam voltando numa noite chuvosa de outono da casa de verão deles em seu carro, quando seu pai perdeu o controle e bateu a toda velocidade em um caminhão estacionado na beira da estrada. Ambos morreram no local. Sua avó, mãe de seu pai, morava com seus pais e amava sua neta. Ela era a única filha da família, então tudo estava lá para ela. Após a morte de seus pais, Wendy ficou ainda mais ligada à sua avó idosa e vice-versa. Na verdade, eram apenas as duas parentes. Wendy vivia no apartamento de seus pais com sua avó idosa. Noah veio morar com ela depois do casamento. O apartamento era antigo e estava em um prédio antigo, então, mesmo antes do casamento, Wendy queria vender aquele apartamento e comprar um em um prédio novo, com uma boa planta. Ela tinha dinheiro, uma boa quantia que sobrou de seus pais, e sua avó tinha economias para sua neta. Noah não gostava de morar com a avó no apartamento. Ele era rude com ela. Claro, quando Wendy não ouvia, às vezes ele repreendia a esposa, por que sua avó mora conosco? Deixe-a comprar um apartamento de um quarto para ela. Ela tem dinheiro. Os mais velhos estão economizando dinheiro, eu sei. O quê? Por que está falando da minha avó nesse tom de voz? Ela é idosa e será difícil para ela viver sozinha, especialmente porque ela quase sempre morou com meus pais. E não comece a falar assim, minha avó vai morar comigo. Logo sua avó ficou doente e morreu de forma rápida. Wendy ficou chateada porque ela era a única família que lhe restava e agora era isso, ela ficou apenas com o marido e o filho. Seu marido e sua sogra declararam depois do funeral, por que você está tão arrasada? Sua avó era idosa, já estava na hora dela ir. Além disso, ela deixou dinheiro para você, então fique feliz. Foi quando Wendy percebeu que Noah e sua mãe não eram as pessoas que afirmavam ser. Sua sogra imediatamente deitou os olhos na geladeira de sua avó e disse, Wendy, eu só preciso de uma geladeira pequena para a casa de campo, e a cama também. E posso levar também este armário e cômoda com uma TV para a casa de campo? Vovó, agora não tem mais utilidade de qualquer forma. Você vai comprar um novo apartamento com um Noah. Wendy deu à sua sogra tudo o que ela queria e rapidamente se mudou para sua casa de campo. Noah não tinha dinheiro, Wendy sabia disso desde o início de suas vidas juntos.
Ele já havia sido casado 2 vezes antes de Wendy e pagava a pensão alimentícia. Sua sogra acabou se revelando uma mulher astuta e ficou feliz por ter uma nora tão modesta e bem educada, que tinha um apartamento e dinheiro, embora ela não soubesse o quanto de dinheiro Wendy tinha. Ela suspeitava que não era o suficiente se Wendy estava planejando comprar um apartamento com 2 quartos em um prédio novo. Wendy e Noah olharam para o apartamento. Wendy gostou de 3 opções, mas Noah rejeitou todas as opções. Eca, este apartamento fica longe do centro. E este precisa de reparos. E este fica perto da estrada. E este é muito grande. Quanto custa pagar o aluguel? Eventualmente, Wendy ficou indignada. Noah, por que você não gosta de nada? São bons apartamentos com um layout moderno e cozinhas grandes. Fico pensando que tipo de apartamento você quer. Wendy, para ser honesto, poderíamos viver no antigo apartamento e fazer reparos. Por que precisamos comprar um apartamento novo? Temos um lugar para morar e espaço suficiente para o nosso filho. Vamos abrir alguns negócios com esse dinheiro e você pode comprar um apartamento mais tarde. Me dê o dinheiro, eu vou registrar tudo e trabalharemos por conta própria, disse Noah. Wendy ficou confusa. Espere, Noah. Eu guardo esse dinheiro para um novo apartamento e não me convença. Eu vou comprar um apartamento de qualquer maneira, quer você goste ou não. Nesse momento, a sogra veio visitá-los. Ao ouvir que estavam escolhendo um apartamento, ela de repente disse que tinha planos muito diferentes para o dinheiro de Wendy. A sogra tinha outro filho, que estava solteiro aos 36 anos, não trabalhava e vivia com o apoio da mãe. Na verdade, ela tratava seus filhos como galinhas com ovos. De acordo com o plano da sogra, Wendy teria que vender a casa de campo e dar o dinheiro ao marido, incluindo suas economias. O valor do qual ela não sabia, mas tentava descobrir de todas as formas, e sua nora, uma verdadeira bruxa, mantinha em segredo. Ainda assim, ela deveria comprar um apartamento, mas em uma escala mais modesta e registrá-lo em nome de Noah, pois seu apartamento seria deixado para seu filho mais novo. É claro que sua sogra realmente queria colocar as mãos no dinheiro de Wendy. Wendy, vocês são uma família e seu marido é o chefe da família. Dê o dinheiro a ele e ele fará um empréstimo. Com esse dinheiro, vocês podem começar um negócio para o Noah, disse a sogra. Wendy ficou indignada por sua sogra se preocupar com seu filho de 40 anos e nem sequer pensar no seu neto. Mas Wendy não era tão ingênua e tola como sua sogra pensava. Ela rapidamente entendeu as intenções de seu marido e sua sogra, e esses pensamentos: ela não tem família, ninguém para defendê-la. Ela é gentil, pode ser rapidamente persuadida ou enganada. Por que ela precisa desse dinheiro? Nós precisamos mais. Wendy fez do seu jeito. Ela comprou um apartamento que gostou, fez um contrato de casamento e ofereceu ao marido para assiná-lo. Não havia nada que ele pudesse fazer, então ele assinou com os dentes cerrados. Ele não queria perder a esposa pelo dinheiro. Ele mesmo recebia um salário pequeno e também pagava a pensão alimentícia para o filho de seu primeiro casamento. Mas quando sua sogra descobriu, apesar da presença de Wendy, ela escandalizou seu filho. Noah, não achei que você fosse tão ingênuo a ponto de assinar um contrato de casamento. Bem, é o mesmo que assinar uma sentença. E se a Wendy te expulsar, para onde você irá? Você sabe que não tenho dinheiro, vivo com a minha aposentadoria. Você até dirige o carro que sua esposa comprou. Noah tentou se justificar, mas não conseguiu parar sua mãe. Ela gritou e se enfureceu até ficar cansada, enquanto Wendy estava no outro cômodo com seu filho, então não podia ouvir tudo. É claro que Wendy ainda tinha um resíduo desagradável, mas o escondia dentro de si mesma. Eles se mudaram para um novo apartamento. Não havia muitos móveis no apartamento, Wendy não os comprou, apenas esperava que Noah os comprasse, pelo menos com um empréstimo. Mas, como se constatou, não lhe concederiam um empréstimo por causa de suas dívidas após aquele escândalo. Sua sogra veio ao novo apartamento como se nada tivesse acontecido, olhou ao redor e disse: "Por que você não comprou móveis para a cozinha? Está vazia e feia. E por que você não comprou isso e aquilo?" Wendy respondeu: "Bem, deixe que eu compre sozinha. Por que Noah deveria pegar empréstimo? Você comprou o apartamento sozinha, então o equipe. E meu filho não deve entrar em dívidas, é claro que não deve.
Quem vai lhe conceder um empréstimo se sua história de crédito é ruim? Acontece que ele tem dívidas, comentou ironicamente a nora. Que dívidas? Meu filho não tem dívidas. Eu lhe dei dinheiro e ele pagou tudo há muito tempo, respondeu a sogra. Bem, Noah, por que está calado? Conte para sua mãe sobre sua história de crédito, disse Wendy. Você é sem vergonha, está difamando meu filho, exclamou a sogra. Noah, por que está calado? Mãe, por que está fazendo isso de novo? Por que começou tudo isso? Nós vivemos juntos, eu e minha esposa vamos comprar esses móveis, tentou Noah. A sogra discutiu por um longo tempo, acusando a nora de tudo. Finalmente, quando Wendy não aguentou mais e apontou para a porta, a sogra não esperava que sua nora fizesse isso. Primeiro, ela ficou surpresa e depois a insultou antes de sair, batendo a porta. Elas nunca mais se falaram. Noah começou a beber periodicamente. Quando Wendy perguntava por que ele estava se embriagando, ele respondia, porque não tenho dinheiro. Quando ele chegava bêbado, ficava desagradável, culpava-a por todos os seus fracassos, insultava-a e até chegou a agredi-la uma vez. Ela tentava não ouvi-lo, cuidando de seus próprios assuntos ou ficando com seu filho, que já estava na escola. Sua amiga Olivia a aconselhou a terminar com ele. Wendy, como você aguenta? Você é uma mulher independente, bonita. E ele não é nada. Eu preferiria viver sozinha do que aguentar isso. Olivia, eu penso nisso também, mas já estou chegando no final. Vou ficar sozinha novamente. Já estou sozinha há muito tempo. Claro, ele não se importa muito e é indiferente ao meu filho. Uma vez, meu filho e eu estávamos no hospital e ele não veio nos visitar por 3 dias. Depois, ele inventou desculpas por uma semana. É verdade. Quando ele está sóbrio e de bom humor, ele não é uma pessoa ruim. Mas eu quero sugerir que vivamos separados. Sei que ele não vai querer e vai dar 1000 argumentos, mas eu me atrevo a fazer isso. Está certa. Finalmente ouvi as palavras certas de você e que essas palavras logo se transformem em ação, respondeu Olivia. Espero que sim, Wendy. Posso ajudar você? Perguntou Olivia. Não, obrigada, Olivia. Eu consigo me virar sozinha. Eu estava esperando ter outro filho. Eu realmente quero um bebê. Mas agora entendo que não vale a pena ter um bebê com ele, e eu também não sou mais jovem. Tenho medo de ficar e criar um filho sozinha. Você tomou a decisão certa, Wendy. Não deveria ter um bebê com o Noah. Ele não é um bom pai, você mesma disse. E não é assustador viver e criar um filho sozinha, mas é assustador suportar humilhações e insultos pelo resto da vida. Sim, Olivia, concordo com você, e estou infeliz com o Noah. Já tomei minha decisão. Assim chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Amigos, deixe seu comentário, dê seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio. Diga também de qual cidade e estado você nos assiste.